A Câmara e o Executivo e o Presidente têm uma responsabilidade que é ter critérios coerentes, critérios quase divulgados sobre a forma como se apoiam as freguesias, de forma a que todos sejam tratados por igual. Neste caso concreto do cemitério de Lordelo, primeiro havia um erro no texto e quisemos referi-lo, porque no texto dizia que o apoio resultava num determinado montante, quase 40 mil euros, fruto de um auto de medição realizado. E se um auto de medição está realizado, significa que a obra está feita, e estaríamos aqui quase a contrariar uma decisão veemente do Presidente de que não apoiariam mais nada que não tivesse um acordo prévio, e pelos vistos foi um erro do texto, não era um auto de medição, é uma estimativa orçamental, mas é um erro. Portanto, com essa correção está minimizada aquela falha. Quanto ao futuro, aquilo que foi dito foi o compromisso do Executivo apoiar todas as freguesias que tenham problemas relativamente à questão dos cemitérios. Alargamentos, construção de novos e, portanto, o conforto que nós temos é que, seja qual for a cor política das freguesias, havendo questões de cemitérios, de alargamentos, e sabemos que existem alguns ainda por resolver, há um compromisso público do Sr. Presidente de que todas as freguesias terão o apoio da Câmara para essas obras. Bem, o erro no texto serviu para aligeirar essa questão. Portanto, aquilo que é dito ou que foi dito é que não há obras pagas além do valor da verba que estiver inscrita nos protocolos, e um protocolo far-se-á para obras que vierem a fazer-se e não já feitas. Esta indiciava que já estava feito, até porque uma estimativa orçamental feita em outubro de 2011 vir à reunião de Câmara só em fevereiro de 2012, não sei se há gato escondido com o rabo de fora, quero crer que não, foi um erro do texto e nesse contexto vamos ver se o Presidente continua a ser coerente com a sua afirmação que fez em dezembro de 2011. O nosso voto contra é por uma questão essencialmente de razoabilidade. Não nos parece que, apesar da mensagem política que o Presidente aqui quis transmitir, o montante que é de menos de 100 euros por festividade, estamos a falar de 60 festividades, um montante que, descontando as iluminações de Natal da cidade, são menos de 6 mil euros anual. Nós sabemos que o orçamento do município de Guimarães é de cerca de entre 100 a 150 milhões de euros por ano. Portanto, eu com toda a franqueza, nem consigo compreender o que é que justifica esta iniciativa, que não é objetivamente poupança. Vamos ver, não se consegue explicar às pessoas que num ano em que nós somos capital da cultura, um apoio, digamos, simbólico que o município dava às festas que são da nossa cultura popular, não são das freguesias, são de Guimarães, são nossas, que seja retirado. Não se consegue explicar às pessoas que, gastando-se milhões de euros em cultura, e bem, e justificadamente, naturalmente, que não se consiga ter estes 6 mil euros para apoiar nas iluminações das festas populares do nosso concelho. É algo que não se justifica de todo. Não é por aqui que se corta em termos de crise? Corta-se por todo o lado, mas vou-lhe dizer uma coisa. Não é por aqui que se corta em termos de crise, porque temos que, eu volto a dizer a expressão que disse no início, a questão é de razoabilidade. Não é por 6 mil euros num orçamento de 130 milhões que se corta em termos de crise. Não são estas as gorduras, como ali foi dito durante a reunião, pelo amor de Deus. Quer dizer, nós não podemos ter um orçamento em 2012 de 45 milhões de euros para a cultura, que temos, e não termos 6 mil euros para dar às festas populares. São as nossas pessoas, são as nossas festas, é a nossa cultura, é aquilo que nós sempre fizemos e com o qual chegamos até aqui e com o qual somos capital da cultura. Quanto a mim, não é uma questão de económica, é uma questão de insensibilidade cultural e social. E nós, ainda a semana passada, tivemos aqui uma discussão, por exemplo, em que disseram que acusaram-nos de ser, digamos, de ligar a pormenores. Estava-se a falar de 32.500 euros de uma indemnização que foi paga por não ter havido uma denúncia atempadamente. Isto dava para pagar as festas durante uma década. As iluminações, portanto, ou seja, eu não aceito o argumento, não aceito de todo o argumento de corte de gorduras, porque nós vemos todos os dias a passarem-nos aqui pelas deliberações milhares e milhares para coisas, se quiser, mais duvidosas, muito mais duvidosas. Portanto, eu não consigo compreender como é que a Câmara toma esta iniciativa, para mim não me entra agora. O que eu sei é o seguinte,
Nós não temos vergonha da nossa cultura popular. E, portanto, não achamos que seja uma boa mensagem, num ano particularmente em que somos capital da cultura, nós cortarmos um financiamento que é simbólico às festividades populares do nosso concelho. Isso não conseguimos compreender de todo. Quanto é que a Câmara dava por festa? Deixe-me ser exato para lhe falar. São 61 festividades e o valor por cada uma são 97,27 €. Média, o valor médio. Não é? Algumas são menos. Nós fizemos o levantamento integral, que depois disponibilizaremos, algumas são menos. Portanto, 97 € por festas. Por cada festa. São 61 festas. Quer dizer, às vezes, na disponibilização dos tais meios que o Presidente de Câmara fala para ajudar, ou seja, funcionários ou o que for, o valor é superior. Portanto, isto é, simbolicamente, o município demonstrar que está com essas festas, que quer que elas continuem a existir. E volto a reforçar pela importância. Nós, este mandato, votamos favoravelmente, sempre, a que a comparticipação fosse apenas 50%. Recordo que no mandato anterior era 100%, a Câmara pagava integralmente, passou a pagar 50%. Neste mandato, o PSD considerou isso aceitável e mantemos essa posição. Agora, tanto consideramos isso aceitável, quanto consideramos inaceitável a retirada ou a revogação desta proposta, porque manifesta, de facto, essa insensibilidade cultural e social. Naturalmente, mantemos a defesa dos 50%, tem que haver uma comparticipação, a Câmara não pode pagar tudo, tem que haver uma responsabilização por parte de quem faz a festa, mas se estivéssemos a falar de centenas de milhares de euros ou de 50 mil euros, de valores substanciais, estamos a falar de 6 mil euros para todas as festas populares. Quantos milhares de pessoas vão a estas festas populares? São milhares, e são inquantificáveis, porque se não está lá ninguém a contar, como se contou aqui no outro dia no Toral, mas são muitos, todos vocês sabem, todos somos de uma freguesia, eu sou de Pevidém, as de Pevidém, bem sei a quantidade de pessoas que levam, portanto, são as nossas pessoas, são as nossas festas, são as nossas gentes. Nós não podemos abandonar isto. É uma mensagem política com a qual nós não pactuamos. O PSD fez questão de trazer aqui à reunião a sua satisfação pelo modo como abriu a capital da cultura. Sim, claramente, porque entendemos que esta é a primeira reunião de Câmara a seguir ao dia da inauguração oficial da Capital da Cultura. Não podíamos, obviamente, num dia que foi um dia de orgulho para todos nós guimaranenses, a semana em que Guimarães esteve, digamos, no centro da Europa e talvez do mundo, mas pelo menos poderá ter sido a cidade mais falada nessa semana, pelo menos em Portugal foi de certeza, e depois porque quer a cerimónia protocolar, quer depois o espetáculo correram muito bem, a adesão foi muito boa, ou seja, correu tudo muito bem. Não seria compreensível que o maior partido da oposição, na primeira reunião que houve a seguir à cerimónia inaugural, não fizesse registar esse facto, naturalmente. Tenho opinião sobre a intervenção do vereador da CDU sobre a questão das urgências do hospital e a resposta que o Ministério da Saúde deu ao deputado dos Milagres. Agradeço ter-me feito essa pergunta porque eu queria falar sobre isso e assim já não faço por minha iniciativa. Pois não. Assim já não faço por mim, mas eu fazia por minha iniciativa na mesma. Não havia problema nenhum. Ora bem, duas questões diferentes. Primeiro, e de forma muito breve, a questão que o vereador da CDU referiu, uma questão muito concreta que foi ontem esclarecida pelo Ministro da Saúde. Aquilo que eu queria referir, e o que até demonstra que não foi combinado, não era a questão que me fez, queria manifestar de forma clara, em nome do PSD, que estamos muito preocupados com a situação do Hospital de Guimarães. Temos naturalmente, como se deve compreender, envidado esforços no sentido de que as situações se resolvam. Vamos fazê-lo de uma forma mais objetiva, mas a verdade é que a situação do Hospital de Guimarães, com queixas constantes, com direção clínica, sem direção clínica, há meses sucessivos. É algo que merece a nossa preocupação veemente e que deve merecer, como merece certamente, a preocupação também do Governo. Vamos fazer chegar às instâncias governamentais esta nossa preocupação, porque realmente é algo que tem que ser resolvido, seja de que forma for, mas tem que ser resolvido. É a saúde pública que está em causa, é a saúde dos guimaranenses que está em causa e isso é uma preocupação nossa, naturalmente. E a outra questão que o vereador manifestou, a resposta é a situação das obras prometidas. O Ministro da Saúde, eu não vi as declarações, foi-me dito que ele ontem transmitiu que não seria fácil prosseguir com a obra que estava projetada, ainda não está sequer no terreno. E isso sim enquadra-se
enquadra-se na lógica de cortes que tem que existir no Ministério da Saúde e noutros ministérios também, mas neste caso no Ministério da Saúde. Ou seja, a urgência do Hospital de Guimarães poderá, é isso que justificava uma obra, não é? Uma remodelação, poderá não estar com condições satisfatórias para o presente momento, mas tem condições que têm conseguido, de alguma forma, suportar com o fluxo de doentes que ali têm ocorrido. Ou seja, a situação poderá não ser, exatamente, a situação poderá não ser a ideal, a situação presente digo, mas é uma situação suficiente, bastante. E, portanto, não sendo uma intervenção urgente, absolutamente urgente, é algo que, segundo li, que disse o Ministro da Saúde, terá que ser reavaliado. E é nesse ponto em que estamos. Preocupa muito mais o governo do hospital, a definição da direção clínica, no fundo, quer dizer, ter uma equipa a trabalhar para gerir o hospital de forma capaz, porque não é só o hospital e não é só a saúde, são todas as entidades, bombeiros e entidades que trabalham à volta do hospital, que estão em situação de asfixia total, porque de facto a gestão está numa fase de quase paragem e isto não pode acontecer, naturalmente.